E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. Continue se inscrevendo no nosso canal para a gente poder crescer mais e fazer cada vez mais vídeo. Se inscreve lá e não deixe de marcar o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação, tá bom? Se inscreve e marca o sininho. Valeu? Vamos lá. Hoje o assunto vai ser check-up. Qual é o paciente que eu tenho que fazer check-up cardiovascular? Principal foco dessa aula é basicamente entender qual é o paciente que está assintomático. Eu tenho que tomar um cuidado maior com esse paciente. O paciente sintomático acaba sendo mais simples, que você vai guiar a sua investigação conforme o sintoma. Mas no paciente assintomático é um pouco mais difícil a gente poder fazer esse check-up. E não é incomum a gente estar no consultório e a gente receber um paciente que chega, vem fazer um check-up. É todo mundo que precisa de check-up? Qual é o paciente que merece um check-up? É isso que é importante que eu quero passar para vocês e quais são os focos iniciais desse check-up. Primeiro ponto é o paciente que deve fazer o check-up, aquele paciente que tem um risco aumentado. Como é que eu vou delimitar esse risco? Intrinsecamente, o paciente, a gente já sabe, sem usar score nenhum, o paciente que tem um risco aumentado são os pacientes que têm história familiar positiva para doença coronariana precoce, tá certo? É aquele paciente que tem um familiar de primeiro grau cujo pai, alguém do sexo masculino, infartou com uma idade abaixo de 55 anos ou do sexo feminino abaixo de 65 anos. Esse é o primeiro ponto. Isso é a definição de doença arterial coronariana precoce. Segundo ponto, paciente com histórico de dislipidemia familiar. Esses pacientes sabem que desenvolvem uma doença coronariana mais precoce. Então, esse paciente merece um cuidado melhor, merece um check-up mais bem realizado. Outra situação é que aqueles pacientes já têm um risco cardiovascular estabelecido por algum fator já conhecido. Por exemplo, o paciente que fuma, esse paciente tem que fazer um check-up cardiovascular. É o paciente que é hipertenso, que é diabético, que é dislipidêmico, ou tem algum outro tipo de comorbidade que aumenta o risco cardiovascular. Então essa é a população que deve fazer o check-up, a investigação cardiovascular, tá certo? E quanto tempo eu tenho que fazer essa avaliação? A partir do momento que você delimita, você estratifica o risco desse paciente, se o paciente é de baixo risco, você tem que repetir essa reestratificação de 5 em 5 anos. Então, 5 em 5 anos é suficiente. Mas o paciente que tem risco maior, você tem que ir repetindo a reavaliação e tem que verificar questões de metas. Você tem que acompanhar você vai delimitar quais são as metas para esse meu paciente. Vou controlar a glicose, controlar a pressão. E a reavaliação é conforme se está atingindo as metas delimitadas ou não. Mas, então, no paciente que não tem nenhuma meta para atingir, está tudo direitinho, eu vou reavaliar o risco desse paciente daqui a 5 anos. Tá bom? É assim que E se tiver o risco aumentado, a gente vai reavaliando conforme a necessidade. Tá bom? Tirando essa situação, no paciente que não tem nenhum desses fatores, eu preciso ainda assim fazer check-up em outro tipo de paciente? Se você for olhar a diretriz europeia, ela diz que é uma indicação 2B, é uma indicação fraca. Tudo que eu falei antes para você é indicação 1. Então tem que fazer nesses pacientes que eu citei. No paciente que não tem nem hipertenso, nem diabético, eu preciso ainda assim fazer um check-up cardiovascular. Aí ele diz que para a mulher eu vou fazer acima de 50 anos e para o homem acima de 40. Porque isso é uma questão que gera muita dúvida, que às vezes o paciente ele não é hipertenso porque ele não sabe, porque ele não faz acompanhamento. Então, nesse caso, às vezes a consulta é a oportunidade de diagnóstico. Às vezes ele é diabético e não sabe, ele não tem sintoma nenhum relacionado ao diabetes, ele tem que fazer algum exame para fazer o diagnóstico de diabetes. Então, nesse grupo de população, homens acima de 50 anos e mulheres acima de 40, está indicado fazer pelo menos uma visita médica para fazer uma revisão para identificar se tem algum problema. Tá certo? E como é que a gente faz essa investigação? Se você for olhar a literatura, tem um monte de opção de estratificação de risco cardiovascular. Tem o score de Framingham, score global, tem um monte de calculadora. A própria SBC tem uma calculadora de risco, que até recomendo vocês terem no seu celular, que é uma calculadora bem fácil de utilizar. Mas só que se você pegar o mesmo paciente e colocar em várias calculadoras, você pode ver que um paciente pode ser de risco baixo, e na outra calculadora é risco moderado. Então existem variações, especialmente quando você avalia que as populações são diferentes. A população estudada no estudo de Framingham é diferente da população brasileira. Então, é difícil. Tem scores que são mais fáceis, tem scores que são mais difíceis. Então, não existe um score perfeito. O ideal, eu tento sempre na minha prática clínica utilizar mais de um score, tá certo? E pegando esses fatores complicadores e utilizando como alvo de tratamento,
tá certo? É importante saber que existem alguns fatores que também são modificadores de risco. Por mais que o paciente, às vezes, deu um paciente que é de risco baixo, mas se eu tenho esses fatores são que chamam de modificadores de risco, que eles não entram em score, mas são modificadores de risco. Um deles que é uma coisa que é muito comum no nosso país, que é o status socioeconômico. A gente sabe que se o paciente tem uma situação socioeconômica pior, ele tem mais chance de desenvolver doença lá na frente. Que infelizmente a gente como médico, a gente fica mais limitado em atuar nessa parcela. Outra coisa é a questão da obesidade. Alguns scores até apontam mais essa questão da obesidade, mas outros nem tanto. Outra coisa é o score de cálcio. O paciente que fez uma angiotomografia por algum motivo tem um score de cálcio elevado. Às vezes o paciente ele tinha um score de risco mais baixo, mas pelo score de cálcio ele é reclassificado no risco mais alto. Então é um paciente mais grave. Outra coisa é o paciente que tem aterosclerose já definida, fez um Doppler de carótida, tem placa aterosclerótica definida. Então é um paciente, mesmo que num score, o score de risco dele é mais baixo, esse paciente tem que ser olhado de uma maneira diferente. E por último, aquele paciente que eu já falei lá atrás, que é o paciente da história familiar. Então esses pacientes já acabam são modificadores de risco. Por mais que o score dê um valor, esse paciente tem que considerar de uma maneira mais grave, né? Então, a partir do momento que eu identifico quais são os problemas, quais são os alvos de tratamento? O primeiro, se o paciente fuma, ele tem que parar de fumar. Você tem sempre que encorajar o paciente tabagista, né, a parar de fumar. Então, esse é um dos primeiros pontos. Outra questão é a questão da dieta. A dieta, se você também for olhar a literatura, a dieta é sempre uma coisa que é confusa e controversa. Tem horas que alguns alimentos estão na moda e outras horas outros alimentos são completamente descartados da dieta dos nossos pacientes. Mas basicamente uma dieta equilibrada, rica em vegetais, frutas e peixes, né? Com pouca gordura saturada. Então essa é a dieta que a gente costuma recomendar para os nossos pacientes, tá bom? Outra coisa é a questão de atividade física. Cada vez mais a gente vem estimulando os nossos pacientes a fazer atividade física, né? E o mínimo que o paciente tem que fazer de atividade física é basicamente 150 minutos por semana, com atividade ou aeróbica ou atividade que a gente chama de atividade mais vigorosa, que pode ser também atividade de força. Quando eu trabalho com atividade moderada aeróbica, a gente pode fazer 30 minutos por 5 vezes por semana. Quando é uma atividade mais vigorosa, que envolve mais força, né? Aí pode ser 15 minutos 5 vezes por semana. Ou você pode fazer uma combinação deles também, tá bom? A respeito de peso, ideal você manter o MC entre 20 e 25, com foco também na circunferência abdominal, onde para mulheres eu tenho que manter uma circunferência abdominal abaixo de 80 e para homens abaixo de 94. Outra coisa é o alvo de pressão arterial. O alvo de pressão arterial, isso muda conforme o risco, né? Mas de maneira geral, o foco inicial da pressão arterial tem que ser abaixo de 140 por 90, tá certo? Claro que existem subgrupos que a pressão tem que ficar mais baixa, mas não é o foco desse vídeo. Outra coisa é a questão da parte de colesterol. O foco do tratamento da dislipidemia vai ser sempre o LDL. E o LDL, eu tenho faixas de controle de acordo com o risco. No paciente de muito alto risco, eu vou ter que manter esse LDL abaixo de 70, em algumas situações até abaixo de 50. Quanto mais baixo, esses trabalhos demonstram que quanto mais baixo for o LDL, menor o risco cardiovascular na frente. Então, o paciente que já teve infarto, já teve evento, é um paciente que eu vou abordar como um paciente de muito alto risco. Esse paciente, quanto mais baixo eu puxar o LDL, vai ser melhor para ele, tá bom? E para as outras faixas, a gente vai trabalhar com LDLs um pouco mais permissivos, um pouco mais elevados. E por último é o alvo de hemoglobina glicada, controle glicêmico, a glicose. Eu vou ter sempre a almejar uma hemoglobina glicada abaixo de 7, tá certo? Sendo que existem algumas recomendações de você tentar manter assim, abaixo de 6,5, que vai ser melhor para o meu paciente. Mas a diretriz atual recomenda manter hemoglobina, controle glicêmico, hemoglobina glicada abaixo de 7. Tá bom? Então esse é o recado aí, muita gente pergunta de check-up, então esse é o recado que eu quis passar para vocês. Não deixe de seguir nosso canal, segue lá, se inscreve no nosso canal e marca o sininho. Um abraço, pessoal, até a próxima.